Lista. Vou entregar. (16 de abril). Também é o livro do Manfredo. Capítulo 3, exercícios 2, 5, 7, 9. Capítulo 5, 2, 6 e 7. Ok? É isso. Bom, então a gente estava falando de campos de Jacobi, não é? Existe uma maneira simples de construir campos de Jacobi, que é a seguinte: você olha para a exponencial, pega a origem, né? Olha aqui para um ponto TV e olha para o vetor TW, né? Então, a imagem pela derivada da exponencial a gente já viu que isso aqui é um campo de Jacobi. Então, se você quiser campos de Jacobi que se anulam no ponto, né? O ponto de partida de uma geodésica, possui uma expressão muito simples em coordenadas. Um campo de Jacobi nas coordenadas exponenciais é simplesmente o campo T vezes W, onde W é um vetor fixo. Certo? Então, isso pode ser útil, por exemplo, para escrever uma métrica riemanniana em coordenadas exponenciais. Né? Porque se eu tenho uma métrica, olho para os coeficientes dela aqui no sistema de coordenadas normais, né? Eu tenho que calcular o G de dois vetores fixados. Eu posso explorar essa ideia de que esses campos são campos de Jacobi para calcular esses coeficientes em situações interessantes, por exemplo. Por exemplo, situações em que eu tenho algum conhecimento sobre a curvatura, já que a gente viu que campos de Jacobi satisfazem uma equação diferencial de segunda ordem que envolve a curvatura. Então, um exemplo disso são chamados espaços de curvatura constante, que eu ainda não construí, mas nós vamos construir eventualmente. Mas o que eu quero é, vamos admitir que esses espaços existem e determinar qual que tem que ser a geometria local. Certo? Então, a ideia é trabalhar então com... Eu vou olhar para os campos de Jacobi. Em espaços de curvatura seccional constante. Bom, então você diz que uma variedade riemanniana tem curvatura seccional constante K. Essa definição acho que eu já dei aqui. Se a curvatura seccional de qualquer plano é igual a K para todo plano tangente à variedade em qualquer ponto, né? A gente já viu um exemplo, que é o espaço euclidiano que tem curvatura zero. Já provamos isso daqui. E o exemplo de curvatura constante 1, por exemplo, é a esfera de raio 1, né? E aí a gente vai aprender como calcular de maneira eficiente essas curvaturas seccionais nesse caso. E mais tarde também vamos falar do espaço hiperbólico, que tem curvatura menos 1. Mas o ponto aqui é, vamos assumir que esse espaço existe, por uma certa constante K, e vamos determinar qual que tem que ser a geometria local, usando os campos de Jacobi, né? Então a ideia é primeiro descobrir quais são os campos de Jacobi num espaço como esse aqui. Muito bem, então lembrem que a equação de Jacobi se escreve assim, né?
Isso aqui é a segunda derivada. Isso aqui lembra que é a notação para segunda derivada covariante de um campo de Jacobi. J, gama-linha. Isso aqui é igual a zero. Ok? Por outro lado, a gente tem uma expressão para o tensor de curvatura de uma métrica que tem curvatura constante. Né? Qual que é a expressão que a gente derivou aqui numa dessas aulas? A gente mostrou que se a curvatura seccional é constante para todo sigma, então o tensor de curvatura se escreve assim. O R de x, y, W é igual a K vezes produto escalar de YWX menos XWY. Ok? Tá certo isso daí? Ok? Então vamos supor aqui que eu vou escolher um campo de Jacobi ortogonal à geodésica gama-linha. Certo? Então vou supor que eu quero o campo J então. Suponhamos que o J de 0 é 0, né? E que o J' de 0 é ortogonal ao gama' de 0. Então, deixa eu aproveitar para fazer uma observação. Que campos de Jacobi são sempre... o produto escalar de um campo de Jacobi pela velocidade de uma geodésica sempre é uma função afim. Isso é muito simples de checar. Essa aqui é uma observação geral, tá? Para qualquer variedade riemanniana. Em qualquer variedade riemanniana, né? Para toda MNG. Se gama é uma geodésica e J é um campo de Jacobi ao longo de gama, temos que o produto escalar do J pelo gama' no tempo t é sempre igual ao J' de 0, gama' de 0, t mais o J de 0, gama' de 0. É sempre uma função afim da variável t. E a demonstração é simples, basta checar que essa função aqui sempre tem segunda derivada igual a 0. Né? Você calcula uma derivada. Quero calcular, digamos, duas derivadas disso daqui. Né? Então, isso vai ser, deriva uma vez, eu fico com J' gama' mais J gama duas linhas. Só que gama é uma geodésica, né? Portanto, a aceleração da curva é 0. Okay? E aí eu tenho que derivar mais uma vez aqui. Então, fico com J duas linhas gama' mais J' gama duas linhas. Novamente, a curva é uma geodésica, portanto, esse termo dá 0. E aqui a gente usa a equação, vê que isso aqui vai ter que me dar R de J gama' interna gama'. Mas isso aqui é um tensor de curvatura. Então, se aparece repetição nas duas primeiras ou nas duas últimas, dá 0. Né? Certo? Porque lembra que ele é antissimétrico nas duas últimas. Então, mostrei que essa função tem segunda derivada a 0, portanto, ela é uma função afim. E aí, calcular os coeficientes é só olhar para o resultado das derivadas. Em t igual a 0, ela tem que me dar isso aqui. E quando eu derivo em t igual a 0, tem que me dar isso aqui. Tá? Então, essa é uma conta geral. Ok? Em particular, um campo de Jacobi é ortogonal a uma geodésica se, somente se, esses dois coeficientes forem 0. Né? Um corolário dessa observação é que
campo de Jacobi é ortogonal gama linha para todo T, se somente se o J de 0 é ortogonal e o J linha de 0 é ortogonal. Certo. Única possibilidade para que isso aqui seja função nula, né? Então, pergunto a vocês qual é a dimensão do espaço de campos de Jacobi ortogonais ao gama linha de T, né? A gente já viu que um campo de Jacobi fica determinado pelo valor na origem e pela primeira derivada na origem. Então, isso está me dizendo que eu posso escolher essas condições iniciais de maneira arbitrária, desde que elas sejam perpendiculares ao gama linha de 0. Né? Ou seja, a observação aqui é que se eu olhar para a dimensão do conjunto de todos os campos de Jacobi, está o que? J de T é perpendicular. Para todo T. Isso aqui é igual a 2n menos 2, né? Que é n menos 1 daqui e n menos 1 daqui. Certo? O espaço dos campos de Jacobi tem dimensão finita, porque são soluções de uma EDO, portanto, ficam determinadas por essas condições iniciais, que moram em um espaço de dimensão finita. Né? Muito bem, mas voltando aqui, então, para o nosso problema, né? Eu estou com um espaço de curvatura seccional constante e quero determinar os campos de Jacobi, né? Então, a observação é que eu preciso calcular isso daqui, né? Mas a gente olha quanto que é o tensor de curvatura nesse caso. Então, isso me dá que... Aqui eu estou voltando a assumir que a curvatura seccional é constante. Então, isso me dá que o R de J gama linha é igual a K vezes produto escalar do Y pelo W, que é gama linha, vezes J, menos o X pelo W, que é o J gama linha, vezes o gama linha, né? Certo? Portanto, como eu estou assumindo que o meu campo de Jacobi é ortogonal à geodésica, né? Nesse caso particular, esse termo vai embora e eu fico só com isso aqui. Então, tenho que se... Estou com curvatura seccional constante, eu estou pedindo que o campo de Jacobi seja ortogonal à geodésica e vou pedir que a geodésica esteja parametrizada pelo comprimento de arco, né? Que a norma do gama linha seja 1. Ok? Então, nesse caso aqui, isso aqui me implica que o R de J gama linha é simplesmente K vezes J. Né? Certo? Ok? Então, a equação de Jacobi, no caso de curvatura seccional constante, fica assim, né? Fica J duas linhas de T mais K J de T igual a 0. Essa é a equação de Jacobi. Ok? E agora a gente precisa resolver isso daqui. Né? Mas lembrem que isso aqui é uma equação vetorial, porque o campo de Jacobi mora no espaço tangente. Então é conveniente transformar essa equação vetorial num sistema de equações escalares. Nesse caso aqui, a coisa mais simples a fazer é pegar uma base ortonormal e paralela ao longo da geodésica. Então você faz, seja... vamos ver como é que eu escrevo isso. Talvez seja mais simples fazer assim, né? Então vamos colocar... Eu quero calcular os campos de Jacobi, né? Então vamos dizer que o W seja... Vamos dar nomes às coisas. Então o J de 0 é igual a 0. O J' de 0 é igual a W. E aí eu chamo de W de T o transporte paralelo de W.
Eu estou aqui meio que adivinhando qual que vai ser a solução, né? Ao longo de gama. Certo? Bom, se você quisesse fazer de maneira mais geral, você pegaria uma base ortonormal, paralela, referencial ortonormal, paralela. Você escreveria o campo de Jacobi como uma soma de coeficientes vezes os vetores dessa base. E aí, como esses campos são paralelos, a equação de Jacobi se reduz a resolver Fi duas linhas de t mais k vezes Fi de t igual a zero para todo i. Não é? E essas equações diferenciais aqui a gente sabe resolver, né? Explicitamente. Certo? Então, qualquer campo de Jacobi tem que ser uma combinação linear da base, onde os coeficientes são soluções dessa equação. Então, o que eu estou fazendo é só pegando um desses campos e dando um exemplo de campo de Jacobi. Então, você pega a condição inicial W, olha para o transporte paralelo, e aí eu vou pegar o meu campo J de t, vai ser uma função f de t vezes w de t, né? Onde esse coeficiente aqui vai ter que satisfazer essa equação. E as condições iniciais são, bom, f de zero tem que ser zero, porque o campo se anula na origem. E o f' de zero tem que ser 1, né? Que é o coeficiente que aparece aqui. Certo? Então, esse é exatamente o campo de Jacobi que satisfaz essas condições iniciais. Lembrem que isso implica que a derivada do J é a derivada do F vezes W, já que o W é paralelo. Ok? Então, agora a gente pode descobrir qual que é a cara da F, né? A F vai depender do K, então vou chamar de FK de T. E a solução desse tipo de equação aqui vai depender de qual é o sinal de K, né? Certo? Se o K for positivo, a gente obtém seno e cosseno. Se o K for zero, a gente obtém funções afins. E se o K é negativo, a gente obtém o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Então, por causa dessas condições iniciais aqui, a solução fica assim, né? Então, no caso K igual a zero, isso é uma função afim. Então, f de K de t é simplesmente t. Se o K for zero. Se o K for positivo, a gente vai ter uma função que se anula na origem. Isso é um seno, né? Então, fica uma coisa assim, ó. Seno de, acho que fica raiz quadrada de kt. Tá certo isso? Acho que tá. Se o k é positivo, certo? Essa função aqui satisfaz essa equação diferencial de segunda ordem. Em t igual a zero vale zero. Se eu derivar, esse fator cancela esse, eu fico com cosseno em zero, que é 1, né? Essa é a solução. E aqui a solução vai ser parecida. Quando k é negativo, fica 1 sobre raiz de menos k, né? Porque isso aqui é positivo agora. Seno hiperbólico de raiz de menos kt. Certo. Então, a moral da história é que nós conseguimos determinar explicitamente todos os campos de Jacobi se o espaço tem curvatura seccional constante. Tá certo? Alguma pergunta aí? Um campo de Jacobi tem que ser sempre escolhido K, essa função FK de T, vezes um campo paralelo. Vou deixar aquilo ali por enquanto.
Vamos lá, perguntas? Ok, então a minha pergunta original era usar essa informação de que agora eu conheço todos os campos de Jacobi e usar o fato de que eles são obtidos dessa maneira, né, para tentar encontrar a expressão da métrica em coordenadas exponenciais ou coordenadas normais, no caso de curvatura constante, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? Então, deixa eu só introduzir uma notação. Se você tem duas variedades, né, φ, duas variedades m e n, variedades diferenciáveis, digamos que a φ seja aqui vai ser um difemorfismo, né, mas isso funciona sempre que φ for uma imersão. Imersão significa que a derivada da φ é injetiva, né? E digamos que a G seja uma métrica na N. Métrica riemanniana em N. Então a gente chama do pullback da métrica G pela φ. Isso aqui vai ser uma métrica na variedade de partida. E a definição é simples. Você quer calcular isso aqui num determinado ponto P, né? Aplicado a dois vetores tangentes a M. Então aqui o P é um ponto da variedade. O U e o V são tangentes nesse ponto. Coisa assim. E o que você faz é, bom, você manda isso pela derivada da F, da φ, desculpe. Isso vai cair no tangente de φ de P da N. Isso vai me dar um par de vetores aqui. Então, o que eu faço é eu calculo o produto escalar G, né, no ponto φ de P dos vetores obtidos pela derivada. Certo? Essa aqui é a definição do chamado pullback. Certo? Então, se eu tiver a imersão é importante aqui para garantir que isso aqui é uma métrica riemanniana, né? Porque você quer que vetores não nulos, o produto escalar dê diferente de zero. Essa derivada precisa ser injetiva, né? Então, isso aqui é uma métrica riemanniana se a derivada de φ for injetiva. Ok, então, em particular, isso vale para difemorfismos, né? Usando essa linguagem, o que eu quero determinar é exatamente qual é o pullback de uma métrica riemanniana pela aplicação exponencial no caso de curvatura constante. Então, a ideia agora é que eu vou olhar para a variedade de partida, vai ser o espaço tangente no ponto. Estou olhando aqui para a origem, a vizinhança aqui da origem. A vizinhança onde a exponencial é um difemorfismo, né, sobre a imagem. Então, essa vai ser a minha φ. Então, o que eu quero calcular é calcular o pullback. Vou escrever exponencial da métrica G, se G tem curvatura seccional constante. Certo. Isso é equivalente a você pensar nessa aplicação como uma carta, sistema de coordenadas, e olhar para as funções
para as componentes da métrica nesse sistema de coordenadas. Essas componentes são exatamente as componentes dessa... Me dá uma matriz dessa métrica aqui, né? Que a definição da... Se eu pensar nisso daqui como sistema de coordenadas, lembrem que a definição das componentes da métrica são exatamente dadas por isso daqui, né? Só pegar um ponto x aqui, o GJ no ponto x é exatamente o produto escalar, né, da derivada da exponencial naquele ponto aplicado ao vetor EI. Né? Isso aqui era o xi, né? Isso aqui era o xj. Então, estou só formalizando um pouco o conceito. Né? Calcular essa matriz aqui, que são as componentes da métrica do sistema de coordenadas, é equivalente a determinar que métrica riemanniana é essa aqui. Certo. Ou seja, na minha notação, né, isso aqui é exatamente o pullback da métrica G no ponto X, né, aplicado aos vetores canônicos. Né? Ok? Muito bem. Então, só para a gente introduzir uma certa notação. Então, o problema é calcular essa métrica. Né? Eu quero entender a geometria local de um espaço de curvatura constante. É natural olhar para as coordenadas normais. Alguma pergunta aí sobre a definição? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente observa essa propriedade aqui, né? De que os campos de Jacob que se anulam na origem são construídos dessa forma. Certo? Está claro isso daí? Então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, né? Então, está aqui a origem. Aí eu pego um determinado ponto x aqui, onde eu quero calcular o pullback. E aí é conveniente escrever esse x como sendo, eu vou chamar assim de R vezes V, onde o V tem norma 1. Certo? E aí eu chamo de a gama de T, a geodésica de M, que sai do ponto P com velocidade V. Ok? E aí eu pego um vetor W aqui ortogonal ao V. E aí eu posso fazer duas coisas com esse W, né? Ou posso pegar o W constante, ou posso construir o campo de Jacob, né? O campo de Jacob é obtido assim, né? De maneira que nesse ponto aqui o campo de Jacob vai ser o R vezes W, né? Eu estou identificando o R vezes W com a imagem dele pela derivada da exponencial. Então, campo J de T, J de... Aqui eu estou usando a letra R, mas se vocês quiserem, talvez seja melhor, então, botar um T aqui. Derivada da exponencial no ponto TV aplicado ao T vezes W. Eu sei que isso aqui é um campo de Jacob. Tá claro isso aí? Agora, esse campo de Jacob, se eu agora supor, né, que a variedade tem curvatura seccional constante, então esse campo de Jacob tem que ser uma coisa desse tipo. O campo de Jacob tem que ser obtido como uma função fk de t vezes w de t, onde w é o transporte paralelo, né?
Lembrem que, por causa dessa definição, né, o W é exatamente a derivada do campo de Jacobi na origem. Certo? Então, é só lembrar aqui da construção, né? Se o W é a derivada do J na origem, né? O campo de Jacobi tem que se escrever assim, onde o W de T é o transporte paralelo do W. É assim que eu mostrei aqui. Então, o W de T aqui é simplesmente o transporte paralelo. De W. Então, aqui só tem que ter cuidado que tem duas métricas em jogo, né? Tem uma que é a métrica euclidiana do espaço tangente, porque eu posso fixar uma base ortonormal, tem uma métrica euclidiana aqui, que é simplesmente a restrição da métrica riemanniana ao ponto P, né? Está definida aqui. Outra é você olhar para a imagem pela exponencial, isso vai cair na variedade, e aí você tem uma métrica aqui. Eu quero comparar essas duas métricas. Certo? Então vamos introduzir aqui uma notação. Só não vou apagar essa fórmula aqui. Então eu pergunto a vocês, quanto é que é o comprimento desse vetor, né? Se eu olhar para a métrica G do J de T e J de T, quanto que é isso? Eu estou olhando na variedade. Bom, esse campo de Jacobi é obtido dessa forma, né? Então, isso aqui é o G do FKW, FKW. Então, isso me dá FK ao quadrado de T, norma de W de T ao quadrado. Onde eu estou usando aqui a métrica G, né? Tá certo? Agora, W era um campo paralelo, né? Então, a norma do campo paralelo é constante ao longo da geodésica. Portanto, essa norma de W de T aqui é exatamente a norma do W inicial que eu peguei no espaço tangente em P. Então, isso aqui me dá FK ao quadrado de T, norma de W ao quadrado. Onde o W aqui está morando no tangente em P. Tá certo? Se vocês pensarem, isso aqui é a métrica fixada aqui, que é a métrica correspondente ao euclidiano. Então, tem uma fórmula explícita, né, para o produto escalar dos campos de Jacobi. Agora, é só observar que o campo de Jacobi é exatamente o que eu quero, né? A definição aqui de pullback. Ela é exatamente a derivada da exponencial módulo esse T aqui, né? Módulo T. Tá certo? Então, vamos fazer a conta aí. Então, como é que eu escrevo isso? Então, eu quero calcular essa métrica aqui, né? Esse pullback. Então, eu tenho que dizer o ponto, né? Isso aqui é uma métrica que está morando aqui, que não é a métrica euclidiana, né? Mas ela mora aqui, porque eu já trouxe pelo pullback. Então, eu vou escolher o ponto X, quero calcular ela aqui. E vou escolher a direção T vezes W. Quero calcular o comprimento desse vetor aqui. Então, isso aqui é por definição do pullback, né? Está lá escrito lá naquele segundo quadro. Isso aqui é a métrica G, calculada na imagem pela exponencial, dos vetores obtidos pela imagem da derivada da exponencial. Aqui o x é o TV, né? Deixa eu escrever assim primeiro. Concordam com isso aí? Certo? Aqui aqui tem uma exponencial lá no ponto P, aí tem um ponto aqui que é exponencial de x, aí quando eu olhar para a imagem desse cara aqui, isso vai me dar um certo
vai me dar o campo de Jacobi aqui, né? Que é o J de T. Que é exatamente o que está aparecendo aqui, né? Tá. Ok? Mas aí eu tiro o... Bom, mas isso aqui a gente acabou de calcular, né? Isso aqui é o campo de Jacobi. Campo de Jacobi ao quadrado. Não é isso? Por causa da definição aqui. Então, nós já calculamos isso aqui me dá FK ao quadrado de T vezes a norma de W ao quadrado. Certo. Ok? Será que eu posso apagar isso aqui? Acho que eu vou apagar isso aqui, tá? Agora a gente tira o T para fora aqui, né? T para fora, se vocês quiserem. Né? Ou divide aqui. E a conclusão é a seguinte, que se eu pegar o pullback... Quero calcular o comprimento agora não do T vezes W, mas do próprio W. Onde aqui eu estou supondo que o W é ortogonal ao V, né? Certo. Isso aqui é exatamente FK ao quadrado de T dividido por T ao quadrado vezes a norma de W ao quadrado. Ou seja, o que eu fiz é, do lado esquerdo, eu estou com o pullback da métrica, calculado no vetor W, e aqui eu estou com a métrica euclidiana, calculada no vetor W. O que eu estou calculando é exatamente qual é a distorção dos comprimentos que são tangentes à esfera geodésica. Se eu pegar um W que é ortogonal à direção radial, o comprimento dele difere do euclidiano por esse fator aqui. Por exemplo, se o K for zero, a gente viu que essa função é igual a T. Então, a gente vai ter que o coeficiente é 1 aqui. Então, para escrever melhor isso daqui... então isso aqui é para W ortogonal ao V, né? Mas se eu pegar agora o W igual a V, quanto que dá isso aqui? Módulo V quadrado, né? Porque esse é o lema de Gauss, né? O lema de Gauss diz que a exponencial preserva os comprimentos radiais. Então, isso aqui é simplesmente o G da derivada. Lembra que o X é o TV, né? Isso aqui é a norma de V quadrado pelo lema de Gauss. Então, a direção radial é preservada, o ângulo é preservado, né? A gente sabe que, se eu olhar para o pullback, a outra informação que a gente tem do lema de Gauss é que se W for ortogonal a V, então o pullback VW dá zero, né? Lema de Gauss novamente. A ortogonalidade da direção radial com a direção tangente à esfera é preservada pela aplicação exponencial. Não, é o lema de Gauss, né? Porque esse aqui eu estou calculando fora da origem. O x aqui eu estou fora da origem. Né? A derivada da exponencial é a identidade na origem. Mas eu estou pegando um x aqui fora. Certo? Então, a moral da história é que a direção radial é a mesma euclidiana, o ângulo é o mesmo euclidiano, então basta calcular as direções tangentes à esfera, mas eu calculei, dá isso aqui. Certo? E aí, só uma maneira de colecionar isso tudo numa fórmula é a seguinte. Acho que eu posso apagar aqui agora, né? Só para escrever isso de maneira um pouco mais elegante, é o que se chama de coordenadas polares, entre aspas. Né? Vocês já devem ter visto essa... Não sei se vocês já viram essa expressão aqui para métrica
euclidiana em coordenadas polares, né? Isso aqui é a métrica euclidiana. Tá? Então, como é que a gente pode escrever aquilo ali de maneira um pouco mais elegante? O que eu faço é o seguinte. Então, está tudo agora no tangente da M, né? Então, aqui está a origem, né? Aí, digamos que eu tenho aqui, estou medindo uma certa distância R. Então, eu vou definir a seguinte... Eu quero definir esse objeto aqui, né? Que no caso de dimensão mais alta, eu vou escrever assim. Que é o G da esfera N-1. A definição desse cara vai ser assim. Se eu pegar um vetor W, que é tangente à esfera... Então, eu estou olhando isso num ponto X, que é R vezes V, onde a norma de V é 1. Ok? Então, se eu pegar um W, que é ortogonal ao RV, isso aqui vai ser norma de W ao quadrado dividido por R ao quadrado. Certo? Por definição, da definição desse cara aqui, né? Se o W for ortogonal ao X, né? Que é a direção radial. Por outro lado, o G Sn-1 de X vai se anular sempre que uma das direções for radial. Ok? Então, vocês concordam que isso me dá uma forma bilinear? Não é um produto interno porque é degenerado, né? Tem uma direção nula. O que eu estou fazendo é, na direção nula eu estou colocando 0, né? E nas direções tangentes à esfera eu coloco a métrica euclidiana, mas corrigindo aqui com o fator R. Tá? Sim? Oi? Aonde? Não. Ainda não. Isso aqui é só uma notação. Tá? É como se ela representasse a geometria da esfera de raio 1. Né? Por isso que eu estou dividindo por R aqui. Isso aqui é uma... Para cada ponto X do espaço tangente, é uma forma bilinear naquele ponto. Que coloca 0 nas direções radiais e nas tangentes divide o comprimento por R. Tá? Então, usando essa notação, o que a gente acabou de mostrar é o seguinte. Isso aqui é só uma notação, tá? Definição. Então, o que a gente acabou de mostrar foi que o pullback da métrica G em coordenadas exponenciais se escreve assim: dr2 mais fk ao quadrado de R vezes G Sn-1. Okay? Isso aqui se curvatura seccional é constante. O dr2 aqui eu posso dar uma definição também, né? O dr2 faz o contrário, ele coloca 0 nas direções tangentes à esfera e 1 na direção radial. Então, dr2 também é uma forma bilinear. No ponto X, ela faz como é que é? X é norma de x ao quadrado. Né? E x w é 0. Não, desculpe. Como é que é? VW dá 0 se o W for ortogonal ao X. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem escrever isso aqui também assim, né? VV dá 1, né? Certo. Então, isso é o complementar. É a forma bilinear que na direção radial dá 1 e nas direções, em todas as outras dá 0. Né? Se você
se o W for ortogonal a X, isso automaticamente é zero. Então, isso aqui são só definições de formas bilineares, e com essa definição, então, o que eu acabei de mostrar é isso aqui, que a expressão da métrica em coordenadas normais é dada por essa expressão, é dada por isso aqui. Certo? É só checar nas diversas possibilidades, né? Para mostrar essa igualdade aqui, o que você faz é, se eu aplicar no vetor radial, vai dar a mesma coisa, porque é o lema de Gauss. Né? Se eu aplicar num vetor radial e num vetor tangente à esfera, tem que dar zero dos dois lados. Aqui pelo lema de Gauss e aqui por definição, né? As duas formas bilineares, se pega um cara radial e um cara ortogonal, dá zero. E o último caso é quando o W é tangente à esfera. Aí nesse caso é só comparar os valores, né? Esse cara aqui vai me dar o FK quadrado, norma do W, dividido pelo R ao quadrado, né? Só que o W ao quadrado dividido pelo R ao quadrado é exatamente quanto dá o G da esfera. Né? Tá, então fica assim. Ou seja, a moral da história é que se esses espaços de curvatura seccional constante existem, a gente encontrou a expressão local para eles. Tem que ser dado por isso aí. Perguntas? É bom vocês, mais tarde, passarem de novo por isso aqui para se acostumar um pouco com a notação, né? A ideia é usar... Isso aqui, no fundo, é coordenadas polares. Certo. Alguma pergunta até aí? Senão a gente continua, né? Então deixa... Como? Não. Ou seja, em geral, uma geometria aleatória, você não vai conseguir uma fórmula boa, né? Essas aqui são métricas bastante especiais. Certo. Uma outra consequência disso daí é que se você tem dois espaços de curvatura seccional constante e as curvaturas são as mesmas, né? Então eles são localmente isométricos. Porque o que você faz é, pega em um deles, usa a exponencial como carta, a expressão da métrica fica essa, faz a mesma coisa no outro, você checa que as expressões são as mesmas. Então você vai de um para o outro, dá uma isometria. Então deixa eu só botar isso aqui então. Então, segue disso daqui, um exercício aí. Checar que se você tem dois espaços, digamos, M1 e M2, mesma dimensão, são variedades riemannianas. Digamos que eles têm curvatura seccional constante K. Né? Aí você pega um ponto aqui, P1, no M1. Né? Então você olha para a exponencial como carta. Você vai pegar aqui uma vizinhança da origem e mandar aqui, né? Aí você faz a mesma coisa no M2. Né? Pega um ponto P2 qualquer. Né? Olha aqui a carta da exponencial. Também vai mandar uma certa vizinhança aqui. Tá bem? E eu quero construir uma aplicação que vai de uma vizinhança do P1 numa vizinhança do P2 e que é uma isometria das métricas. Como é que eu faço isso? Eu primeiro construo uma aplicação aqui, né? Então, o que você faz é, você fixa uma base ortonormal qualquer, aqui. Digamos, sei lá, E1N. Aí fixa uma base ortonormal qualquer aqui, digamos, F1, Fn, bases ortonormais.
E aí você pega a transformação, sei lá, o T, isometria linear, que manda essa base nessa. Opa, risquei aqui. Que faz T de EI igual a FI. Certo. E aí agora, por exemplo, eu posso fazer isso num disquinho de raio epsilon aqui, né? No mesmo, isso aqui, como isso aqui é uma isometria linear, né? Vai mandar no mesmo disco de raio epsilon aqui. E aí a afirmação, então, é que se eu pegar a inversa da exponencial, aplicar t e subir com a exponencial do lado direito, isso dá uma isometria. Então, provar aqui. Exponencial de P1 menos 1, t, exponencial de P2 é isometria local. Em vizinhança do P1. Certo? Quer dizer, isso mostra que... Sim? Sim, mas a gente vai ter que aprender a calcular isso daí. O único exemplo que a gente conseguiu calcular a curvatura até agora é o RN, né? Com curvatura zero. Mas a gente vai ver maneiras rápidas de fazer isso. Você pode fazer na força bruta, mas é melhor, espera mais um pouquinho que vai ter maneiras eficientes de fazer isso. Mas sim, é verdade. Você pode pegar essa expressão aqui, calcula a curvatura seccional, vai dar K. Então, o que está dizendo é que os espaços de curvatura K, constante, o K está fixado, tem a mesma geometria local, né? Isso acontece em qualquer ponto. Então, eles se parecem... É a mesma coisa em torno de qualquer um dos pontos, né? Como uma esfera, por exemplo, né? A geometria da esfera é a mesma em todos os pontos. Qual teorema? De quem? Egregium. O teorema Egregium diz que a curvatura de Gauss é um invariante intrínseco, né? Então, o que o teorema Egregium vai dizer para esse caso aqui é que se as constantes fossem diferentes, não tem nenhuma maneira de mandar um no outro, né? Certo. Se bem que o teorema de Egregium é para superfícies, né? A gente está falando aqui de variedades riemannianas. É porque vocês podem comparar como se faz a geometria diferencial e como se faz em riemanniana, os caminhos são inversos, né? Em geometria diferencial você define a curvatura de Gauss de uma superfície contida no R3. A priori ela depende da geometria do R3, né? Do mergulho. Mas depois você mostra que não. Aqui em riemanniana o caminho é o contrário. Você define curvatura usando a métrica. Então já sai automaticamente que a curvatura é invariante por isometrias. Aí depois você prova que é a mesma fórmula do Gauss, entendeu? Que é assim que a gente vai aprender a calcular as curvaturas. Então são caminhos diferentes, mas dão no mesmo objeto. Certo? Então um exercício aí. A gente vai ver com mais cuidado mais para frente, estudar esses espaços aí. Ok. Então deixa eu falar um pouquinho de um conceito importante em geometria, que é o conceito de ponto conjugado. Não sei se para quem foi aí na segunda palestra do Manford, né? Ele mencionou pontos conjugados. No caso dele, ele estava estudando uma geometria em dimensão infinita, né? Então, os pontos conjugados para ele podiam ser densos numa geodésica. Aqui a gente vai ver que, no caso de dimensão finita, a coisa é mais simples. Eles aparecem como pontos isolados. Mas tudo bem, então vamos falar um pouco sobre pontos conjugados. Ok. Então, a definição é muito simples. Você fixa uma geodésica, digamos de 0 a A em M. Uma geodésica.
E aí lembra que eu mostrei que campos de Jacobi são aqueles campos que aparecem quando você estuda variações pós-geodésicas, né? Então, se você tem, vou falar um pouco aqui da motivação, né? Se você tem uma geodésica, gama, e se por acaso você conseguir fazer uma variação dessa geodésica, né, por geodésicas que fixam os extremos, se você conseguir uma variação própria, tal que cada gama S aqui também é geodésica, então, né, o campo de Jacobi associado, que era o campo, como é? Era o DFDS, né? O campo variacional dessa variação aqui, que ele é campo de Jacobi. Ele vai ter a propriedade que ele se anula nos extremos. E é não trivial, supondo aqui que você conseguiu uma variação não trivial. Então, nesse caso aqui, você teria encontrado um campo de Jacobi não trivial que se anula nos extremos. Isso aqui acontece na esfera. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Se você pega o polo norte aqui, anda até o ponto antípoda com uma geodésica, né? Certo? Então é fácil obter uma variação própria dessa curva por geodésicas. Você simplesmente faz isso aqui. Quando você olhar para o campo variacional, você vai ter um campo de Jacobi não trivial que se anula nos extremos. Quando esses campos existem, você diz que esse ponto é conjugado ao original. Certo? Em contraste a isso, se separasse antes, esse ponto não é conjugado. Não tem nenhuma maneira de... Não tem nenhum campo de Jacobi ao longo desse pedacinho aqui, não trivial, que se anula nos dois extremos. Então, a definição... Você diz que o ponto Q, que é o ponto final, é conjugado ao gama de zero, não, P. Ao longo de gama. Se existe um campo de Jacobi J não trivial, essa palavra aqui é chave, né? Ao longo de gama, que se anula nos extremos. Obviamente que o campo nulo se anula nos extremos, né? Por isso que a gente quer um campo não trivial. Tá? Então, essa é a definição. Certo? Ok? Como é que a gente faz esse caso da esfera aqui? Como é que a gente prova que o ponto antípoda é conjugado ao ponto original, mas esse aqui não é? Admitindo que a gente sabe que a esfera tem curvatura 1, né? Seccional constante igual a 1. É só usar o que a gente acabou de calcular, né? A gente sabe exatamente quais são os campos de Jacobi em espaços de curvatura constante. No caso da esfera, o campo de Jacobi ele tem que ter, se ele se anula aqui no ponto, ele tem que ser o seno, né? Vezes um campo paralelo. E a função seno ela só volta a se anular em tempo t igual a π, né? Certo. Ela não se anula antes, só no tempo π que ela se anula de novo. Certo. Tá, então, esse aqui é conjugado, mas esse aqui não é. Ok. Existe uma interpretação do que significa um ponto conjugado em termos da aplicação exponencial, que também é muito simples. Esse é o conteúdo da próxima proposição.
Então, digamos que eu fixei aí um ponto P na variedade. Aí eu peguei uma geodésica que sai de P com uma certa velocidade. Gama linha de zero igual a V, certo? Então, só fazer o desenho aqui embaixo. Esse desenho se repete aí várias vezes, né? Então tem essa geodésica aqui. Aí eu paro aqui num certo instante, digamos T0 vezes V. Estou analisando aqui o que acontece. Então tem essa geodésica gama aqui. Aí eu parei aqui, né? Digamos que eu chamo esse ponto então de Q. Então, o ponto Q, que é obtido pela imagem do T0V pela exponencial, ele vai ser conjugado ao ponto P ao longo de gama. É conjugado a P ao longo de gama. Quer dizer, eu estou analisando esse trecho aqui, né? Se, somente se, o ponto da onde ele veio, que é o T0 vezes V, é um ponto crítico da exponencial. Se, somente se, o T0 V é ponto crítico da exponencial. Bom, um ponto crítico de uma aplicação é um ponto onde a derivada deixa de ser sobrejetiva, né? Certo? Uma noção geral de variedades diferenciáveis, né? Isso aqui está dizendo que... Vou colocar aqui só para... Observação. Se diz que um X é ponto crítico de uma aplicação diferenciável entre duas variedades se a derivada de f em x não é injetiva. Desculpe, não é sobrejetiva. Mas nesse caso aqui, como as variedades têm a mesma dimensão, isso é a mesma coisa que dizer que a derivada não é injetiva, né? Mesma coisa que dizer isso. Então, como é que prova essa proposição? A demonstração é simples, é só usar a expressão dos campos de Jacobi, né? O campo de Jacobi tem tudo a ver com a derivada da exponencial, né? Então, como é que a gente prova isso aqui? Bom, se você tem um campo de Jacobi que se anula ao longo de P, né? Se J é campo de Jacobi ao longo de gama, com J de zero igual a zero, então a gente sabe uma expressão para o J. Ele tem que ser uma coisa assim, né? Tem que ser a derivada da exponencial, né, no ponto TV aplicado a um TW. Onde W é algum vetor aqui, né? É para algum W tangente a variedade em P. Certo? Então, se você encontrar um campo de Jacobi ao longo de gama que se anula no P e no Q, né? Quando você olhar para o valor dele em Q, ele vai ser a imagem pela derivada da exponencial de um certo vetor lá no T de M. Então, você encontrou um vetor que está exatamente no núcleo da derivada da exponencial. Certo? E vice-versa. Se tem um vetor aqui que no T0V,
você tem um vetor que está no núcleo da derivada da exponencial nesse ponto. Então, você constrói aquele campo e vai te dar um campo de Jacobi que se anula nos dois extremos. Certo? Então, a observação aqui é que o J no instante T0, né? O J de T0 vai dar 0, se somente se o T0 vezes W, em particular o W, pertence ao kernel, né, o núcleo da derivada da exponencial. No ponto T0 vezes V. Ok? Então, se o campo é não trivial, o W é não trivial, você encontrou um ponto crítico. Demonstração acabou, certo? Ok? Tá, então, a relação é exatamente dada por essa fórmula aqui. Então, dizer que ele é um ponto conjugado significa dizer que você encontra um vetor W aqui, que está no núcleo da derivada. Um W aqui, né? Nesse ponto aqui. Então, ela passa a ter um ponto crítico aqui. Certo. Perguntas? Quantas pitículas vão ser isoladas? Sim, a gente vai mostrar isso daí. Eles vão ser isolados aqui ao longo da geodésica, sim. Dimensão finita, a gente vai provar isso. Ok? Mais alguma pergunta? Ok. Então, deixa eu provar algumas propriedades. Depois a gente vai, ao longo do curso, vai entender melhor a importância desse conceito, né? No fundo, a ideia aqui é que a gente mostrou que... Não sei se eu poderia dar essa ideia aqui. A gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula talvez, uma interpretação da noção de ponto conjugado em termos da variação do comprimento, por exemplo, da geodésica. Uma coisa relevante dos pontos conjugados é que toda vez que uma geodésica passa por um ponto conjugado, se você andar um pouquinho mais aqui, ela automaticamente deixa de ser minimizante. Isso é um fenômeno geral que a gente vai mostrar, que dá para ver no caso da esfera, né? Quer dizer, sempre que você passa por um ponto conjugado, passou um pouquinho, deixa de ser minimizante. Tá? Isso não é muito difícil de mostrar. Bom, então, se você tem um ponto conjugado, você diz que a multiplicidade do ponto, com definição, né? Digamos que Q é conjugado a P ao longo de gama. Então, a multiplicidade desse ponto, né, é simplesmente a dimensão do espaço de todos os campos de Jacobi que se anulam naqueles dois extremos. Então, a multiplicidade. Eu não sei qual é a notação aqui que eu boto. Aqui está implícito que eu estou usando a geodésica gama, né? Essa multiplicidade aqui é simplesmente a dimensão do espaço de todos os campos de Jacobi que se anulam no 0 e no T0. Certo. Isso aqui é um espaço vetorial, né? Tem dimensão finita porque o espaço dos campos de Jacobi tem dimensão finita. É certo isso? Isso aqui, pela proposição, é a mesma coisa que olhar para a dimensão do núcleo
da derivada da exponencial do ponto T0, gama' de zero, não é isso? Certo? Aquilo ali deu uma correspondência, né, entre os campos de Jacobi que se anulam nos extremos e os vetores W que estão no núcleo da derivada da exponencial. Ok? Então, se eu pedisse para vocês me darem uma cota aqui para essa dimensão, que número vocês me dariam? Qual é a melhor cota possível? Se a multiplicidade é no máximo quanto? Quanto? N-1. N-1, né? Como é que a gente checa isso? Bom, basta observar o seguinte, que se eu tenho um campo de Jacobi que se anula na origem, né, ele fica determinado pela derivadas apenas, pelo J' de zero. Mas, por outro lado, se eu sei que ele se anula em algum outro tempo T0, em particular, ele vai ter que ser ortogonal à geodésica. Porque lembre que o produto escalar de J por gama' é sempre uma função afim. Se uma função afim se anula em dois instantes diferentes, ela tem que ser zero sempre. Então, você tem um campo de Jacobi que satisfaz isso daqui. Então, primeiro o J fica determinado por J' de zero. Por outro lado, se você tem que ele se anula em dois tempos diferentes, então, primeiro, ele tem que ser sempre ortogonal à geodésica. Certo? Porque a gente já tinha mostrado que essa função é afim. Mas, por outro lado, isso implica que o J' de zero também é ortogonal ao gama' de zero, derivando, né? Então, isso significa que ele fica determinado por um vetor que está dentro de um espaço de dimensão n-1, que é o complemento ortogonal do vetor velocidade da geodésica. Por isso que essa dimensão aqui é no máximo n-1. E ela é, de fato, a melhor possível, porque é o que acontece, ou seja, aquela estimativa ali é sharp, né? Porque é o que acontece na esfera. Você olha para o ponto antípoda aqui, a multiplicidade do ponto antípoda é exatamente n-1. Você pode construir esses campos de Jacobi para qualquer vetor W ortogonal ao vetor velocidade. Você faz transporte paralelo, multiplica pelo seno, isso te dá um campo de Jacobi que se anula nos dois extremos. Então, nesse caso aqui, isso aqui tem multiplicidade igual a n-1. Ok? Então, isso que é a multiplicidade de um ponto conjugado. Muito bem. Deixa eu só fazer mais uma observação. A observação é que quando o ponto não é conjugado, você sempre consegue resolver o chamado problema de Dirichlet, né, para a equação de Jacobi. A proposição é a seguinte. Digamos que gama de 0 a é uma geodésica. E digamos que o gama de A não é conjugado ao gama de zero. Tá? Então, o gama de A não é conjugado ao gama de zero, ao longo de gama. Né? Então, digamos que agora que você me dá um vetor V1 que é tangente ao P, né? Digamos que você me dá um vetor V2 que é tangente ao Q. Então, eu afirmo, então,
eu sempre posso resolver o problema de Dirichlet para a equação de Jacobi. O que significa isso? Eu sempre posso encontrar uma solução que assume os valores V1 e V2 nos extremos. Então, existe um único, né? Isso. Campo de Jacobi J ao longo de gama, com a propriedade de que o campo de Jacobi no tempo zero vale V1 e no tempo A vale V2. Certo? Você tem outros pontos conjugados ao longo do campo? Sim. Mesmo que você tenha outros pontos conjugados. Vai ficar claro aqui na demonstração. Quer dizer, estou falando entre o campo de zero e o campo Sim. Pode ter, não tem problema. Porque a gente só vai usar o fato de que, no ponto em questão, a derivada da exponencial é um isomorfismo. Certo? É o que acontece na esfera, né? Ela deixa de ser um isomorfismo aqui, você tem um ponto crítico, mas depois que você passa, volta a ser. Né? Porque o seno não se anula em tempo π mais epsilon. Certo? A geodésica não é mais minimizante, mas a derivada da exponencial ainda é um isomorfismo ali. Então, o que eu estou dizendo é que se você pega uma geodésica gama, tal que esses caras não são conjugados, né? Então você sempre consegue, dado um V1 aqui e um V2 aqui, você sempre consegue um campo de Jacobi que vale V1 aqui e vale V2 aqui. E ele é único. Como é que vocês provariam isso? Para provar que é único, basta subtrair, né? Se você tem dois campos de Jacobi com os mesmos valores nos extremos, a diferença vai se anular nos extremos, mas como o ponto não é conjugado, esse campo tem que ser trivial, por definição. Tá? Então a unicidade segue simplesmente porque se você tivesse dois caras, então a diferença seria campo de Jacobi. Que em zero vale zero e no cara vale zero também, né? Então, por definição de ponto conjugado, como ele não é ponto conjugado, esse campo tem que ser trivial. Por definição. Ok, mas então, vamos agora para a existência. O que a gente faz para provar a existência? A observação é que é muito mais fácil trabalhar com campos de Jacobi que se anulam em um dos extremos, né? Porque aí você tem uma fórmula explícita. A gente já viu aqui várias vezes. Essa aqui, né? Certo? Então é fácil encontrar um campo de Jacobi que é, por exemplo, zero aqui e vale V2 menos V1 aqui. Não é isso? Não, desculpa, que vale V2 aqui. Então, a existência é, primeiro, construímos um campo de Jacobi, que eu vou chamar de J2, com J2 de 0 igual a 0 e o J2 de A igual a V2. Certo? Depois, construímos um campo de Jacobi, J1 com J1 de 0 igual a V1, J1 de A igual a 0. E aí você toma soma, né? Como?
Sim, vou explicar agora. Vou explicar agora. Isso aqui é só a receita, né? Então, por que existe o campo J2, por exemplo? Existe exatamente porque eu estou supondo que o A não é conjugado, né? Isso significa que quando eu olhar para a derivada da exponencial no ponto correspondente, ela é um isomorfismo. Então, eu sei que tem um vetor lá que é aplicado pela derivada no V2. E aí eu uso esse vetor nessa fórmula aqui. Certo. Então, deixa eu só quero aproveitar a fórmula para não apagar aqui. Então, como a gama de A, né, não é ponto conjugado, a gente tem que a derivada da exponencial no ponto... Como é que eu chamo esse ponto? O V aqui é o gama linha de zero, né? Acho que é o A gama linha de zero. Certo? Isso aqui vai aplicar tangente nesse ponto. Isso daqui, no tangente a M, na imagem desse cara pela exponencial, né? Que é exatamente o ponto gama de A. Né? Então aqui estou escrevendo a geodésica da seguinte forma. Gama de T como exponencial, ponto P, de T vezes gama linha de zero. Qualquer geodésica pode ser escrita assim. Certo? Então, o cara que vai ser mandado pela exponencial no gama de A é o A gama linha de zero. Nesse ponto aqui, a derivada da exponencial é um isomorfismo. Ok? Então significa que você pode escolher. Então, existe um vetor aqui, né? Que se chama de, sei lá, A vezes W. Um A vezes W. Aqui. Isso aqui pode ser identificado com o TP de M, né? Tal que ele é mandado. Se vocês quiserem, vocês podem, sei lá, chamar de W, não tem problema. No ponto A gama linha de zero, ele é mandado no V2, não é isso? Existe um W que é mandado no V2, porque esse cara é um isomorfismo. Então você escrevemos eu quero construir o campo J2. Esse cara aqui é o gama linha de zero. E aqui eu tenho que dividir por A, né? Então, acabei de construir um campo de Jacobi, que é zero na origem, e quando T é igual a A, ele vale V2. Certo. E o segundo é análogo. Analogamente construímos G1, mas a gente só precisa fazer uma observação, meio trivial, ou trivial, né? Analogamente construímos J1, observando que... Qual é a observação que eu tenho que fazer aqui? Que é simétrico, exatamente. Que se o gama de A não é conjugado a gama de zero, então o gama de zero também não é conjugado ao gama de A. O fato de gama de A não é conjugado ao gama de zero. Isso tudo ao longo de gama, né? Equivalente a dizer que o gama de zero não é conjugado ao gama de A. E aí termina a demonstração. Tá? Isso aqui segue direto da definição, porque a definição de ser conjugado não envolve... Foi dada em termos de existir campos não triviais que se anulam nos extremos. Então fica claro que é uma condição simétrica. Certo? Você tem um campo de Jacobi ao longo de uma geodésica. Se você anda a geodésica no sentido contrário, esse mesmo cara me dá um campo de Jacobi novamente.
Ok? Então, essa é uma outra interpretação, né? Você pode pensar que os pontos conjugados seriam aqueles pontos onde essa solução do problema de Dirichlet falha. Né? Você não consegue encontrar esses campos. Alguma pergunta? Seria uma interpretação, digamos, analítica aí do que significa ser ponto conjugado, mas depois a gente vê que interpretações geométricas, tá bom? Então a gente para por aqui, então.